Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Aqui é Rosana Viu do canal Tudo Simples, ou Tudo Simples com Rosana Viu. Bem, gente, como prometi para vocês nos meus vídeos anteriores que eu ia contar um pouquinho da minha história. E aqui estou eu, como prometido. Vou começar a contar aqui um pouquinho da minha história. Pode ser que não vai ficar tudo só em um vídeo, aí eu vou fazendo. Aí vai ter 1, 2 e 3, assim o tanto que der pra fazer aí, tá? Então vamos lá. Meu nome é Rosana Viu, filha de Georgina Viu. O pai, ainda não sei, né? Quem é na verdade, mas tenho o padrasto, o meu padrasto, que casou com a minha mãe. O nome dele é Joaquim Batista Carlos. Que na verdade também não sei se ele é meu pai de sangue ou não. Ficou aí a dúvida, né? Mas ele casou com a minha mãe e morou com minha mãe uns tempos e eu morei com ele uns tempinho. E ele colocou aqui, ó, atrás do meu registro, como se ele tomasse eu e a minha irmã, que eu tenho outra irmã também, do primeiro casamento da minha mãe, tomando como filha. É um registro antigo que eu guardo, né? E aí tá aqui, o nome dele aí, ó. E aqui o registro que a minha mãe fez, mas não colocou o nome do pai. Por até então nem sei, né? Como que fica. Mas creio que com o passar do tempo a gente vai descobrir, né? Enfim, é isso aí. Quando minha mãe se casou com o Joaquim Batista, eles foram morar em Minas, num lugar chamado ali, acho que Machado Mineiro. O próximo ao Machado Mineiro ali, por ali. Eu era muito pequenina, a minha irmã era um pouquinho mais velha que eu, acho que 2 anos mais velha do que eu, minha irmã Nadia. E ela tinha eu e essa minha irmã. Aí depois ela veio ter outros filhos com ele, né? Teve, não sei se foi a Nina primeiro, que é a Rosângela, e depois teve a Solange e depois o Altair, o polaco, meu irmão. Então, não sei qual é o mais velho desses, mas eu sei que eu sou a segunda filha. Então, gente, minha mãe, ela engravidou de outro filho. Assim me contaram essa história, assim, é o que eu sei, porque minha família me contou, tá, gente? Porque até então eu não sabia de nada da minha vida. Eu só sabia que eu era filha de Georgina Viu e que eu tinha... Falaram pra mim que eu tinha 2 irmãs. Creio que foi a novinha que tinha nascido, né? Não sei. Que eu tinha 2 irmãs. E eu só tinha isso na mente, que eu tinha 2 irmãs. No meu registro tá falando que eu era a segunda filha. E até então só sabia disso. Mas a minha mãe teve uma gravidez, essas gravidez da minha mãe não foi muito bacana, né? E ela teve, acho que na terceira gravidez dela, não sei bem, ela teve um problema de saúde, assim me contaram, que ela teve um esquecimento, né? E o meu pai, o que me adotou aqui como filha, após ter casado com a minha mãe, ele ficou preocupado, né, de minha mãe não voltar à razão, e ele, sem saber como é que ia fazer comigo, com a outra irmã, como é que ele ia criar a gente. E ele achou por bem dar a mim e a minha irmã, né, e ele deu a minha irmã e deu a mim. Minha irmã era mais velha, 2 anos, andava, falava, tudo direitinho.
Fugiu lá do lugar da casa onde tinha entregado ela e foi embora. Pegou o caminho dela rumo. Eu era muito novinha, minha irmã conta que eu era muito bobinha. E eu fiquei. E nisso, eu não sei como que se deu essa história, eu sei que me levaram com a família, não sei se perto lá de Minas mesmo, ali perto. Chegou lá a pessoa que queria uma filha, não me quis mais porque ela queria uma pessoa maiorzinha, já mais velha. E aí não ficou comigo. A madrinha que chamava, minha madrinha chamava Giovina, que pegou eu na mão desse pai, ela voltou comigo para ver se dava tempo de devolver para os meus pais. Só que quando chegou lá, minha mãe, o meu pai, as minhas irmãs, meus irmãos já tinham voltado para Paraná. Paraná foi a cidade a qual eu nasci. Depois que eu nasci, que eles foram para Minas. Enfim. E eu fiquei para trás. E minha mãe e meu pai vieram embora para cá. Então é isso, gente. Fui deixada para trás. Esqueceram de mim. Mas ele deu mesmo por medo, por... Não sei o que se passou na mente dele, né? Só sei que nessa história toda quem sofreu fui eu. Eu não sei se eles sofreram por isso, se carregou algum peso, se carregou alguma culpa, ninguém sabe. Só Deus é quem sabe, e se carregou, que Deus o conforte, porque ele já faleceu. Minha mãe também já faleceu, não tive o prazer de conhecer a minha mãe, queria muito, era meu sonho, mas não consegui. Então vamos lá. Vamos por parte, que é a história que é. Nisso eu fui criada em Minas, num lugar chamado Machado Mineiro. Fui criada assim, gente, era uma fazenda lá, criada livre e tal. Sofri um pouquinho, porque eu era criança, eu não entendia muita coisa, né, eu comecei a ficar muito brava, né, pela forma que me criava, pra lá, pra cá, jogava pra lá, jogava pra cá, eu não sabia mesmo qual era o meu lugar. Minha mente, né, não sei, ficou complicado pra mim, né, como criança eu fiquei meio revoltada, meio rebelde. E nisso eu não vou falar assim, porque eu também não quero julgar ninguém pelo seu modo de agir. Até então, que a gente já perdoei tudo, todos. E ser humano é assim, a gente erra mesmo. Fazer o quê? Né? Assim como nós acertamos, nós também erramos. E os erros nos ajudam a nos corrigir, a nos consertar. E fui assim, de uma mão para outra, me levava para um canto, as pessoas ficavam comigo, de repente já não queriam mais ficar comigo, muito pequena, aí devolviam, ia para outra casa, também não ficavam, me devolviam. Eu fui para uma casa em Pedra Azul, uma cidadezinha lá de Minas chamada Pedra Azul, morei com a mãe Arlinda e o pai Manuel. Até então, quando eu me conheci por gente, quando eu comecei a me conhecer, que eu era uma pessoa, um ser humano, uma criança, eu estava com eles, eu achava que eles eram meus pais. Até então, minha mãe sentou lá fora, num lugarzinho lá fora, me chamou, mãe Arlinda. Amo de paixão minha mãe Arlinda. E eu tenho lembranças boas deles. E sentou, conversou comigo, tinha mais ou menos 3 anos para 4 anos, acho que por aí. E ela sentou e falou, olha, Rosana, a gente pegou você mais novinha, me mostrou a medição na parede, do tamanho que eu cheguei lá, aí o tamanho que eu saí de lá. Também depois, né, eu vi lá as mediçãozinhas, depois que eu voltei lá, que eu retornei lá. E ela sentou naquela época lá na calçada, e eu sentei junto com ela, e ela falou assim, olha, Rosana, eu tenho que te contar uma coisa enquanto você é nova para você entender e acostumar com isso. Eu não sou sua mãe, eu não posso ter filhos, adotei você e adotei o Roberto. O Roberto é meu irmão, também mora aqui em São Paulo, que ela adotou, porque ela não podia ter filhos. E era o sonho dela ser mãe, e ela adotou o Roberto e pegou a mim para criar. E ela foi e me contou que eu não era filho dela, que eu tinha todos os meus documentos,
Eles cuidaram de mim tudo direitinho, minhas vacinas eram tudo em dias, fiquei em creche, então tudo certinho, né? Essa mãe Arlinda e o pai Manuel me davam as coisinhas tudo direitinho. E me criava direitinho, me educava, me ensinava corretamente como o pai ou a mãe tem que educar e ensinar, não era de me bater, não, lá era o castigo, palmatorinha, eu peguei a época da palmatória, quando errava. Então eram bons pais, eu via ela como meu pai e minha mãe, só que no dia que ela falou pra mim que não era minha mãe, e que o pai Manuel não era meu pai, o mundo caiu. E eu mesmo assim, entendeu? Eu falei assim, mas como assim não é meus pais, né? E eu fiquei com aquilo, né? Uma criança, gente, vai entender o que dessa situação, né? E tudo bem, vida que se segue, né? Eu fui vivendo. Só que eu já sabia que não era meu pai nem minha mãe, aquilo começou a doer em mim. Aí logo aconteceu uns fatos lá que minha mãe ficou com medo, entre eu e o Roberto, que começamos a brigar, meu irmão mais velho, e aí ela me mandou de volta pro Machado Mineiro, pra casa da minha madrinha, Jovina. E lá, eu fiquei lá com essa madrinha Jovina um bom tempo. Ela falou pra madrinha Jovina que ela ia me ajudar na despesa, ia mandar a feira, ia mandar roupa, tudo, e ela mandava tudo pra mim, ela ajudou. Só que minha madrinha Jovina, eu não sei o que acontecia, ela não ficava comigo, ela apareceu, ela me oferecia para aquele que primeiro que aparecesse, né? Eu fui morar mais uma vez ela me levou, ela falou assim, Rosana, vamos passear, vamos pra feira, eu já tinha medo. Eu falava assim, não, madrinha, mas eu não quero ir passear, eu quero ficar aqui, eu vou lá pro rio, eu vou nadar, eu catar jabuticaba lá no pé, adorava subir nos pés de jabuticaba lá na fazenda. Eu não quero ir, madrinha, porque eu já sabia que ela ia me dar, né? E aquilo me dava um medo. Eu falei assim, poxa, pra quem vai me dar, né? Não, madrinha, eu vou ficar por aqui mesmo, porque na fazenda eu ficava solta, né? E ela foi, não teve jeito. Ela botou uma roupinha lá mais ou menos em mim, pegou as roupas, já tava adivinhando. E fomos pra essa feira. Passamos pela feira, ela vendia lá umas coisas na feira. E nós fomos pra uma casa, ela chegou lá, parou numa casa. Era um sobrado, assim, com 3 andares, parece, se eu não me engano, lá em Águas Vermelhas, se eu não me engano. E o marido dessa mulher é dentista. Eu não sei se eles moravam ali, mas eram meio que separados, eu não sei como é que era a vida deles. E aí essa mulher me levou pra essa mulher, acho que ela me quis, né? Essa mulher já tinha vários filhos, povo bem de vida e tudo mais. E eu fiquei, ela me deixou debaixo do pé de uva, ela conversando lá com a mulher, e eu sentadinha ali, olhando ela conversando, e ela falava, vai me deixar, mas eu não quero ficar. E ela me deixou. Quando ela ia embora, eu corria atrás dela, eu chorava. Não me deixa aqui, madrinha, eu não quero ficar aqui. Eu chorava e ela, não, você tem que ficar. E aí a mulher me pegava assim, me arrastava lá pra dentro. E eu lembro que tinha um pé de uva, assim, a barreira coisa mais linda. Eu ficava assim, admirando as uvas. E eu consegui soltar da mão da mulher e correr atrás da minha madrinha. Ela já tava num pampa, num carrinho velho assim, e foi embora. E eu fiquei no meio da rua ali, sentada, chorando, querendo ela. Mas teve jeito. E aí, fiquei na casa dessa mulher. Nossa, mãe. Era estranho. Eu não sei se são vivos mais, né? Mas, nossa, eles me maltratavam, a mulher não me dava comida. Acho que eu era muito nova, eu queria que eu trabalhasse. Tinha épocas boas, tinha épocas ruins. E ela me deixava com fome. E o dentista, que era esse senhor, um velhinho muito bonzinho. Nossa, eu amo aquele senhor. Nem conheço direito, não sei, mas ele me tratou muito bem, ele cuida de mim. E ele era que me lutava por mim, me defendia, sabe? O dentista. Nem sei se é vivo, mas se não for, que Deus o tenha. Eu era um anjo do Senhor na minha vida. Eu sempre vinhava alguém bom pra cuidar de mim. E aí eu fiquei ali naquela casa e era briga atrás de briga, eu era muito nova, não entendia muita coisa. Fiquei pouco tempo, eu não lembro nem de eu estudando naquele lugar, eu não lembro. E era muita briga, né? E aquele senhor sempre me defendia. De vez que um pegava pedra, outro pegava pau, e ela queria matar o velho, o velhinho queria matar ela, e eu tinha que enfiar no meio da briga. E não brigue por minha causa, porque eu achava que era tudo por minha causa. Às vezes era, às vezes não. E eu ia lá apartar, porque eu nunca gostei de briga, de confusão.
Até um dia ele se cansou de ver que ela não me dava comida, que ela não fazia nada, né, pra me ajudar em nada. Ele se cansou e teve outras histórias também, que ela quis me abandonar numa pracinha. Quando eu voltei pra casa, ela não abriu o portão, ele que abriu pra mim. Ele me botou pra dentro, xingou essa mulher tudo, porque me deixou na rua, 12 horas da noite, eu na rua batendo no portão. Eu tava brincando com as crianças, eu me escondia e eu não... Foi tudo em silêncio, eu saí do esconderijo e já não tinha mais ninguém. Eles tinham ido embora e eu fiquei naquele lugar sozinha. E eu voltei, só que eu sabia voltar pra casa porque a pracinha era perto. Batia no portão, ninguém abria, era como se ela quisesse me deixar na rua. E ele que veio abrir o portão pra mim, me botou lá pra dentro do consultório dele, que ele era dentista. E arrumou uma caminha lá pra mim, eu dormi lá olhando ele fazer as dentaduras, sabe? Eu via ele fazendo as dentaduras. Dormi olhando ele fazendo. Depois desse dia foi que ele brigou com ela de novo, outra briga. E ligou pra minha madrinha não estava em outro lugar. Mas falou com alguém lá do Machado e alguém mandou, foi lembra até um fusquinha azul, se eu não me engano. Mandou esse fusquinha pra me buscar. Eu vou continuar a história no próximo vídeo, tá? Meu tempinho acabou. Até daqui a pouco.